Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos começar o nosso vídeo falando a respeito do que aconteceu nas principais bolsas do mundo nessa última semana. Então, vocês podem ver que praticamente aí todas as bolsas do mundo tiveram um bom desempenho. Então, alguns países, talvez aqui Dinamarca, Austrália, Alemanha, não tiveram um desempenho tão bom assim, mas generalizando aí, acredito que 90% das bolsas ao redor do mundo tiveram um desempenho positivo nessa última semana. Vamos ver agora os principais índices ao redor do mundo. Então podemos ver aqui que o índice argentino e o índice chinês que também tiveram um bom desempenho, Singapura também teve um bom desempenho, australiano que teve um bom desempenho também. Já o RTS, que é o índice acionário russo, e também o índice aqui do Vietnã tiveram um mau desempenho, mas praticamente todo o resto teve uma semana positiva. Os principais índices ao redor do mundo tiveram uma semana positiva. Vamos ver agora as commodities ao redor do mundo. Então, nós podemos ver aqui que o cacau teve uma alta forte essa última semana, o café, o algodão, o ouro, mas a maioria das commodities teve uma semana negativa, com destaque para o palladium, o açúcar e também a soja, os quais tiveram uma semana razoavelmente negativa. Vamos ver agora as principais moedas do mundo em relação ao dólar. Então, nós podemos ver aqui a moeda japonesa, o pound inglês, a libra inglesa e a moeda sul-africana tiveram um ótimo desempenho. A maioria das moedas acabou se valorizando perante o dólar nessa última semana. Então, nós podemos ver aqui o índice dólar tendo um desempenho razoavelmente negativo. Já por outro lado, temos aqui a TRY, que é a lira turca, teve um desempenho negativo essa semana, assim como a moeda da Nova Zelândia e algumas outras moedas aqui tiveram um desempenho levemente negativo também, ou seja, se desvalorizaram perante o dólar. Vamos ver o desempenho do Ibov. Nós podemos ver que o Ibovespa aí nas últimas 3 semanas, 4 semanas, vem tendo um desempenho positivo. Então, na última semana, subiu aproximadamente 2%. E desde aqui do último fundo subiu aí aproximadamente uns 8,5%. Observando o dólar, podemos ver que ele caiu também na última semana, caiu aproximadamente 0,60%. Já o DI com vencimento para 2029 também caiu, ou seja, os juros baixando. Ele caiu aqui, vamos ver, 2,5% e está aí em 11,64% ao ano. Agora, falando um pouco das notícias já, né? Nós temos a Tesla, que teve uma alta forte nas últimas 2 semanas. Então, ela estava aqui em 180 mil, aí iniciou essa alta forte aqui, subindo 34, quase 35%. Na última semana, ela na verdade mais caiu aqui do que subiu, ficou meio que num 0 a 0, caiu 1,4%. Mas na semana anterior aí houve uma alta muito forte no preço da ação. Isso principalmente dado não tanto aos números da Tesla em si, um pouco também isso, mas principalmente a toda essa narrativa de inteligência artificial e de robôs humanoides que a Tesla está desenvolvendo. Então, é muito mais uma visão positiva a respeito da Tesla, pensando mais no futuro do que nos resultados atuais. Agora, finalmente entrando nas notícias, na verdade é mais uma curiosidade, que é a nossa primeira notícia. Então, esse dado aqui que eu acho muito interessante, eu gosto de trazer dados e curiosidades para vocês de vez em quando a respeito de, por exemplo, população, que é o caso dessa notícia aqui. Então, nós temos aqui os dados de quando a população em certos países vai começar a declinar, vai atingir o seu máximo e a partir dali vai começar a declinar, vai começar a diminuir, né? Então, a população do Japão já começou a diminuir. Então, aqui desde 2010, aproximadamente, a população japonesa já está diminuindo.
E a população italiana também já começou a diminuir. População russa, chinesa, da Alemanha, da Espanha já começaram a diminuir, já chegaram ao seu máximo. A população aqui da, acho que é Tailândia, vai começar a diminuir aqui em 2030. População da França vai começar a diminuir aqui em 2045, mais ou menos. Brasileira vai ser ali próximo de 2050, vai começar a diminuir segundo essa análise. Aí nós temos aqui também Vietnã, 2055 por ali, México, Irã, ali mais próximo já de 2055, 2060, a Turquia, próximo ali de 2060, Bangladesh, acredito que aqui é Indonésia, vão começar a diminuir ali depois de 2060. Aí nós temos aqui Índia, temos aqui, não tenho certeza que país é esse, temos a Inglaterra aqui próximo de 2080, a África do Sul também aqui próximo de 2080, Arábia Saudita próximo aqui de 2090, depois acredito aqui que é Filipinas, um pouco depois de 2090 vai atingir o seu máximo, e depois de 2100, ou seja, vai continuar crescendo durante todo esse século, nós podemos ver Estados Unidos, Canadá, Nigéria, acredito que aqui é Congo, talvez, República Democrática do Congo, enfim, não tenho ideia. Desculpem a minha falta de conhecimento a respeito de bandeiras. Aqui acredito que é Paquistão, Austrália, Egito e Mianmar, aqui, talvez, também não tenho certeza. Enfim, todos os países aí que só vão atingir a sua população máxima depois de 2100. Muitos países é realmente por crescimento da própria população. Então aqui Nigéria, Paquistão, com certeza é crescimento da própria população. Mas outros países, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Austrália, é muito devido à imigração e também esses imigrantes muitas vezes têm muitos filhos, então isso também acaba ajudando a aumentar esse número. É a mesma lógica aqui da Inglaterra, né? Por que que a Inglaterra vai continuar crescendo, vai continuar tendo um aumento na sua população até ali quase 2080? É muito por imigração e também porque às vezes imigrantes têm vários filhos, então isso acaba aumentando a natalidade do país. Então, só uma curiosidade para vocês, tá certo? Não é necessariamente uma oportunidade de investimento. Isso é, na verdade, uma oportunidade de investimento no sentido de que vai ser necessário mais infraestrutura para esses países, né? Então, você pega países que já pararam de crescer, por exemplo, o Japão, Itália, Rússia, China, Alemanha, Espanha, são países os quais a demanda por certos serviços não vai mais ser tão grande, serviços geralmente demandados por jovens e serviços demandados por aquela população idosa vai ser proporcionalmente maior. Mas, na média, vários serviços não serão tão requisitados. Por exemplo, serviço de construção civil não vai ser mais tão requisitado no Japão, generalizando, porque você tem uma população diminuindo, ou seja, você tem um estoque de casas, um estoque de apartamentos e você tem cada vez menos pessoas para ocupar esse estoque de casas de apartamento. Então, aquela pessoa que tem uma construtora no Japão, por exemplo, tende a não se beneficiar tanto assim. Agora, aquela pessoa que tem uma construtora nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, e até principalmente nesses países os quais não tem tanta infraestrutura, por exemplo, Paquistão, Nigéria, essas construtoras tendem a serem beneficiadas ao longo do tempo, porque vai continuar havendo uma demanda cada vez maior por casas, por apartamentos, por prédios comerciais também, por supermercados, por centros de logística. Ou seja, quem trabalha no ramo de construção civil nesses países vai acabar generalizando, tendo uma situação muito mais positiva do que quem tem uma construtora no Japão, ou na Itália, ou na Rússia. E isso não só construtora. Então, construtora é um exemplo mais óbvio, mas nós podemos pensar também em supermercados, podemos pensar em estádios também, podemos pensar em atividades como bares, talvez algumas lanchonetes mais ligadas ao público jovem. Então, tudo isso tende a sofrer um pouco nesses países, enquanto em outros países os quais ainda passam por um grande crescimento, isso tende a continuar e não só a continuar, mas também a expandir. Agora, vamos ver também aqui notícias a respeito da Argentina.
Então, a Argentina volta a ter alta inflação em junho, acumulado de 12 meses chega a 271%, e fala aqui também que nos últimos 6 meses, então no primeiro semestre de 2024, a taxa acumulada é de 79, quase 80%. A situação da Argentina não é ainda essas maravilhas quando nós falamos em inflação. O PIB per capita da Argentina é melhor do que o Brasil, então nós podemos ver ainda que a situação na Argentina, generalizando, é melhor do que a do Brasil, por mais que o brasileiro fique fazendo piada com a situação argentina muitas vezes. Mas essa situação da inflação continua sendo um problema grande na Argentina, e apesar de algumas medidas terem sido tomadas para diminuir essa situação, eu acho que muitas outras têm que ser tomadas. Eu não sei como que o presidente Javier Milei vê essa situação, no sentido de quantas medidas que ele deve tomar, quão energéticas essas medidas devem ser. E também nós sabemos que existe uma pressão muitas vezes contrária, tanto do Congresso, tanto do Legislativo, quanto do Judiciário, que impede a pessoa de tomar certas medidas mais energéticas para realmente resolver a situação. Então, esse é um problema. E também outro problema é a velocidade com que essa pessoa pensa em fazer essas mudanças, o que também pode acabar prejudicando resultados mais rápidos. E as pessoas também são extremamente imediatistas. A Argentina tem um problema com inflação que já vem de décadas, basicamente, mas as pessoas querem a resolução de um problema, às vezes em meses, problema que levou décadas para ser criado, elas querem a resolução desse problema em meses. E isso acaba sendo um problema porque não existem soluções imediatas e soluções mágicas para os problemas. Você precisa ter a vontade de resolver o problema, você precisa tomar as medidas para resolver esse problema, saber quais medidas devem ser tomadas e você precisa do apoio também de outros poderes para tomar essas medidas. Então, é complicado você reverter essa situação, mas vamos torcer para que essa situação melhore, porque a Argentina enriquecendo e se tornando um país melhor, isso acaba também beneficiando o Brasil e o mundo inteiro em uma menor escala, mas acaba beneficiando também. Então, temos que torcer aí para a Argentina, para Chile, para Paraguai, para Bolívia, para Venezuela também, para todos os países melhorarem. Então, essa é um pouco da visão, mas a situação na Argentina ainda não é a situação ideal. Vamos agora para outra notícia. Moradores protestam com pistolas de água contra turistas em Barcelona. Residentes da cidade da Espanha, que mais recebe turistas, reclamam dos preços dos aluguéis e da grande quantidade de imóveis voltados para visitantes. A ata aconteceu no último sábado. Pessoal, isso aqui é uma viagem na maionese, né? Porque as pessoas, eu vi algumas reportagens falando que os preços de imóveis estão muito caros porque tem muito turismo e por aí vai. Só que esse turismo também paga as contas de muita gente que mora em Barcelona e acaba movimentando a economia. Então, por mais que a pessoa não receba algo diretamente do turismo, ou seja, não tenha um restaurante, um hotel, uma hospedagem, uma agência de turismo, enfim, por mais que ela não receba diretamente dos turistas esse dinheiro, ela acaba se beneficiando com essa situação e com certeza ela acaba, vamos dizer, ganhando dinheiro indiretamente desse turismo. Isso acaba beneficiando todo mundo em Barcelona. E a cidade com certeza só não está em uma situação pior por causa desse turismo. Então, é um tipo de argumento que não faz o menor sentido. Encareceu o valor dos aluguéis, encareceu o valor dos imóveis. Ok, só que vocês estão ganhando muito mais por causa desse turismo. Vocês têm empregos melhores, que pagam melhor, vocês conseguem fazer com que as empresas de vocês cresçam e lucrem mais, e, em contrapartida, você vai ter ali um aumento dos aluguéis. Da mesma forma que na Suíça, os aluguéis são mais caros do que o Brasil. Nos Estados Unidos, os aluguéis ou o preço dos imóveis é mais caro do que o Brasil. Só que na Suíça ou nos Estados Unidos você ganha 10 vezes mais. Então, vamos dizer, o aluguel é
4 vezes, 5 vezes mais caro? É, só que você ganha 10 vezes mais, 13 vezes mais, 15 vezes mais do que o trabalhador brasileiro. Ou seja, no final do dia, a conta vale a pena. Vale a pena ganhar em dólar e gastar em dólar, vale a pena ganhar em franco suíço e gastar em franco suíço. Então, por mais que o custo de vida aqui no Brasil seja menor, as pessoas também ganham muito menos e a qualidade de vida média do americano ou do suíço médio é muito melhor do que do brasileiro médio, mesmo os custos sendo maiores. Então, isso é importante lembrar. E parece que essa análise não é feita pelas pessoas que ficam jogando arminha de água nos turistas. Então, vamos ver agora outra notícia, a principal notícia desse final de semana, que é Trump sofre atentado a tiros, mas está bem. Atirador e apoiador morrem. Então aqui as fotos do acontecimento. Ex-presidente Donald Trump, 78 anos, foi tirado às pressas de comício que realizava em Butler, Pensilvânia, nos Estados Unidos, depois de o evento ser interrompido por tiros. De acordo com informações da agência de notícias, o atirador foi morto. Uma pessoa que estava na plateia também morreu. Pré-candidato do Partido Republicano Casa Branca discursava no momento em que levou a mão à orelha direita, atingida de raspão por um tiro. Na sequência, ele foi retirado do local por agente de serviço secreto. É possível ver que havia sangue em sua orelha. Onde foi o ataque a tiros ao ex-presidente Donald Trump, republicano de 78 anos, foi retirado às pressas de um comício que realizava em Butler, Pensilvânia. Essa informação já sabemos. Então aqui o mapa para nós sabermos onde que está, onde aconteceu o comício. Aqui onde estava todo o pessoal, aqui onde estava o palco do Trump e o atirador estava aqui em um telhado nesse complexo aqui do lado. Aproximadamente 140 metros entre a localização do atirador e aonde o Donald Trump estava. E o palco, né? Talvez onde ele estava pode ser um pouco mais, talvez 150, 160 metros, enfim. Então esse aí foi disparado o principal acontecimento do final de semana, principal acontecimento do mês, provavelmente, e principal acontecimento do ano também, provavelmente, foi esse atentado contra o Donald Trump. E, assim, né? Eu acho que o Instagram talvez é a cracolândia da internet, né? Eu sei também que o Twitter, o X, na verdade, né, o antigo Twitter, é também um pouco complicado. Eu sei também que o YouTube também é um pouquinho complicado às vezes, mas o Instagram eu acho que realmente é a cracolândia master da internet. E a gente começa a olhar os comentários, né, embaixo das notícias. E assim, pessoal, não me entenda mal. Eu não sou aquela pessoa que vai ouvir na televisão uma narrativa e vai automaticamente comprar essa narrativa. Ah, se a televisão falou que 2 mais 2 é 9, então, nossa, 2 mais 2 é 9. Televisão na Terra e Deus no céu. Não sou esse tipo de pessoa, pelo contrário. Se eu ouço uma teoria da conspiração, eu gosto de analisar essa teoria e ver se ela é mais do que uma teoria. Mas é impressionante a quantidade de pessoas falando que o atentado foi fake, o sangue é fake, o atirador é fake, é tudo uma manobra, é tudo um jogo e por aí vai. E assim, se levasse um tiro no pé, pode até fazer mais sentido essa teoria de que as coisas são fakes. Só que levar um tiro na orelha é complicado, porque por- para pra pensar, né? Tá, é fake. Tá, mas e se o atirador erra 1 centímetro pro lado errado? Bem, aí teria matado ele. Então, sabe, não faz sentido. A não ser que também a pessoa entre já na teoria de que não existiu balas, sei lá, quem morreu é um clone, enfim, dá pra. Na verdade, o sangue na orelha dele também não é sangue, é fake, a pessoa pode entrar em outro patamar, né, de teorias da conspiração. Enfim, aí o negócio começa a fazer lógica. Só que é um negócio tão improvável, tão fora, que assim, eu não gosto de bater o martelo e falar, olha, 100% de certeza que aconteceu exatamente dessa forma aqui que está sendo relatado, blá, 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 blá. Mas assim, 99,9% de certeza que foi mais ou menos
vamos dizer, que aconteceu mais ou menos ali, o que foi dito que aconteceu, o que estão relatando que aconteceu. Pode ter uma vírgula aqui, uma vírgula ali diferente? Pode. Mas o grosso da coisa, me parece pelo menos que realmente aconteceu. E aí, muitos entram na teoria de foi algo fake, e daí outros também já entram na teoria que a facada que aconteceu lá no Bolsonaro também foi fake. Então, o tiro foi fake, a tentativa de assassinato foi fake, a facada foi fake. Então, é tudo fake. Sabe o que que eu penso? A pessoa, ela cria na cabeça dela uma narrativa, uma visão de mundo a respeito de como as coisas são. E daí, ao invés de essa visão de mundo ter que se encaixar na realidade, na cabeça dela, a realidade que tem que se encaixar na visão de mundo dela. A realidade que tem que se encaixar na narrativa que ela criou na cabeça dela. Então, tudo que não encaixa na narrativa dela, que não encaixa na visão de mundo dela, é fake. O atentado contra o Trump é fake, o atentado contra o Bolsonaro é fake, o comunismo não matou milhões de pessoas também, isso é tudo fake, isso é tudo propaganda yankee. E assim, tem certas coisas, certas histórias que são mal contadas, tem certas coisas que são manipuladas. Se você já está há mais tempo aqui acompanhando o canal, você sabe que eu não saio comprando qualquer história de primeira, que eu gosto de avaliar as coisas um pouquinho mais fundo, que eu tenho uma visão um pouquinho crítica a respeito das narrativas. Só que, se tem cor de banana, se cheira como uma banana, se tem gosto de banana, se tem formato de banana, se nasce numa bananeira, provavelmente é uma banana. Só que, às vezes, aquilo ser uma banana não está de acordo com a narrativa que você gostaria de acreditar, e aí por isso você começa a negar que aquilo é uma banana. Parece claro que tinha um atirador ali, ele deu alguns tiros, ele queria matar o Donald Trump, houve um tiro que pegou de raspão ali na orelha do Donald Trump, houve também uma pessoa ali que foi hospitalizada, outra pessoa que morreu por causa desses tiros. E isso não me parece estar aberto a interpretações no sentido de que isso realmente aconteceu. Pode estar aberto a interpretações de motivos por que aconteceu, como exatamente aconteceu, quais pessoas estão por trás disso. Enfim, aí a gente pode expandir muito nisso. Mas que o fato, esses fatos, que os tiros aconteceram, que havia um atirador, que houve um tiro de raspão, que uma pessoa morreu por causa que levou um tiro, que outra pessoa foi gravemente ferida porque levou um tiro, isso me parece ser algo concreto. Mas, enfim, só falando então um pouquinho com vocês a respeito da Cracolândia, que são os comentários do Instagram. Se vocês querem passar a mão na cabeça assim, pensar, meu Deus, o que que esse pessoal tá falando? Os comentários do Instagram são ótimos para isso. Então, pessoal, essas foram as principais notícias da semana, foram os principais movimentos que aconteceram nos mercados ao redor do mundo. E nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até nosso próximo vídeo.